A avó de Wu Qin, junto com uma de suas irmãs marciais, está interrogando Wu Fei com um tom severo. Ling Wu Fei, a irmã mais nova Wu Yu naquela época, possuía o maior talento na seita Yami. Depois do envolvimento amoroso com você, ela virou um desperdício. Agora você tem a audácia de vir ver minha irmã marcial. A avó de Wu Qin repreende com raiva: deixe imediatamente a montanha Yami ou não me culpe por ser indelicado. Wu Fei tenta explicar: o incidente naquela época foi minha culpa, eu admito. Mas agora devo subir a montanha. Preciso encontrar um certo tipo de elixir, talvez possa salvar o Wu Yu. Zangada, a avó retruca: os elixires que você trouxe naquela época foram todos testados e comprovadamente ineficazes. A avó de Wu Yong, sem vontade de falar mais, corre para atacar Wu Fei e diz: não há necessidade de muitas palavras com ele, apenas afaste-o diretamente. Vendo a negociação falhar e a outra parte se preparando para atacar, Wu Fei desembainhou a espada e comentou: se vocês dois estão determinados a me impedir, então me perdoem por ser indelicado. A avó de Wu Yong executa uma técnica, fazendo o chão tremer e capturando a espada de Wu Fei. Ele fica surpreso e pensa: isso não é bom. Ela sinaliza para a avó de Wu Qin: irmã marcial, faça a sua jogada. A avó de Wu Qin aparece de repente atrás dele, com a intenção de lançar um ataque surpresa, gritando alto: vento de outono, luz da lua. Inesperadamente, Yan percebe a situação precária e rapidamente intervém, afirmando resolutamente: pare. Todos ficam chocados com a súbita aparição de Yan. Um movimento de Yan faz o chão tremer, criando uma explosão de poeira. A avó de Wu Qin é lançada para longe, emitindo um grito de dor. Preocupada, a avó de Wu Yong pergunta: Martin irmã, você está bem? Você está bem? A avó de Wu Qin responde: a técnica desse jovem agora não é simples, irmã, tenha cuidado. Sem se preocupar, a avó de Wu Yong afirma: Wu Qin, este é o território da nossa seita Yami. Mesmo que eles sejam poderosos, não podem sair daqui. Wu Fei, vendo Ye intervindo para ajudar, pergunta curiosamente: Senhor Ye, por que você está aqui? Yan responde: um amigo meu está ferido e precisa da essência da vida da seita Yami para se curar, então eu vim aqui. Yan também está curioso sobre sua presença e pergunta: mas por que você está aqui e por que está lutando com as pessoas da seita Yami? Wu Fei explica a situação: a pessoa que eu amo está gravemente doente, atualmente na montanha Yami. Estou aqui para encontrar algumas ervas na esperança de curá-la. Ele então se vira para olhar as duas irmãs mais velhas e continua: mas elas não entendem, ainda estão bloqueando meu caminho, não me deixando subir a montanha. A avó de Wu Yong responde: você acha que nossa montanha Yami é um destino turístico? Você acha que qualquer um pode subir como bem entender? Ela continua: ambos vocês não têm permissão para subir a montanha, caso contrário, não culpe-nos por sermos indelicados. Yan imediatamente retruca: duas respeitáveis senhoras, suas palavras são um pouco excessivas. Pelo que sei, a montanha Yami originalmente não tem dono, qualquer um pode ascendê-la. Para ser preciso, esta montanha pertence à nação, e sua seita Yami apenas emprestou este lugar para estabelecer sua seita. Que direito vocês têm de nos proibir de subir a montanha? A avó de Wu Yong contra-argumenta a opinião de Yan, dizendo: nossa seita Yami é uma das 10 principais seitas. Com centenas de tradições que se estendem por milhares de anos, nossos discípulos e auras estão distribuídos por toda parte. Esta montanha Yami é naturalmente entendida como nosso território sob as artes marciais de Zonggua Gogo. Por que um jovem como você teria a audácia de falar e julgar? Achando-a teimosa e assertiva, Yan ri e responde: morando aqui por tanto tempo, você pode começar a pensar que possui tudo. Seguindo sua lógica, como estive em Yanjin por tanto tempo, isso não significa que toda Yanjin me pertence. Vocês são desavergonhados com tais reivindicações audaciosas. A avó de Wu Yong, em raiva, reprova ferozmente: garoto insolente, ousando insultar nossa seita Yami. Sua vidinha deve ser tão miserável. Yan ignora suas palavras, caminha confiante ao seu lado e diz: hoje, devo ascender a montanha Yami, quero ver quem pode me impedir.
Sentindo o desprezo de Yean, a avó Wuyong ataca-o com espinhos afiados de seu tridente e diz, imbecil arrogante e ignorante. Yean se vira e vê que ela está tentando um ataque surpresa por trás, rapidamente balança sua espada, retorquindo, usar truques tão mesquinhos na minha frente, você vai se arrepender. Os espinhos afiados de seu tridente são desviados pelos movimentos de Yean, e ela é lançada para longe, gritando de dor, como isso é possível? A avó Wu-Qin, vendo sua irmã marcial severamente ferida, avança e diz, irmã marcial, estou aqui para ajudar. Wu-Fei, determinado a proteger Yean, levanta sua espada e declara, seu oponente sou eu. A avó Wu-Qin também levanta seu tridente, transformando-o em numerosos fios de seda, e diz, Ling Wu-Fei, saia agora. Wu-Fei responde, você sozinha não é páreo para mim. Wu-Fei avança em direção a ela, gritando, sem corpos, um golpe. Seu tridente imediatamente se divide em dois. Subsequentemente, ela também é jogada para longe, vomitando sangue. A avó Wuyong avança para apoiar a avó Wu-Qin, perguntando, irmã marcial, você está bem? Com dor, a avó Wu-Qin responde, eu estou bem. Irmã, o que devemos fazer agora? Não somos páreo para eles. Depois disso, as duas se apoiam e fogem, dizendo, vamos voltar para a seita primeiro e pedir ajuda ao líder da seita. Wu-Fei e Yean observam-nas correr sem persegui-las. Wu-Fei expressa arrependimento por ter causado problemas a Yean, juntando as mãos e dizendo, peço desculpas, Yean. É por minha causa que você ofendeu a seita e a mim. Sua busca por remédios parece ter se tornado mais desafiadora. Yean permanece calmo e responde com um sorriso, sem problemas. Dada a atitude arrogante da seita e a mim agora há pouco, mesmo sem você, minha jornada ainda seria difícil. Wu-Fei, curioso, pergunta, o que você quer dizer, Sr. Ye? Yean olha para o horizonte distante e afirma firmemente, eu preciso obter a essência da vida da seita e a mim. Qualquer um que se atreva a me obstruir deve morrer, não importa quem seja. Wu-Fei o chama de volta, Sr. Ye, espere. Eu tenho um pedido e espero que você concorde em ajudar. Yean responde, Ling, se houver algo, basta dizer. Não é preciso formalidades entre nós. Wu-Fei, com uma expressão séria e um semblante ansioso, responde, sim, senhor, não ouso esconder de você. As artérias por todo o corpo dela foram severamente cortadas. Desta vez, vim à montanha apenas para encontrá-la. Estou disposto a pagar qualquer preço para curá-la. Na realidade, as chances de cura não são altas, mas, coincidentemente, encontrá-lo aqui, tenho grande confiança em suas habilidades médicas, então. Yean, considerando a gravidade da doença, diz, artérias severamente cortadas por todo o corpo são extremamente difíceis de tratar. Só posso fazer uma tentativa e não posso garantir a cura para sua amada. Wu-Fei, ao ouvir isso, responde, suas palavras são suficientes. Seja possível ou não a cura, lembrarei disso em meu coração, nunca esquecendo ao longo da minha vida. Dentro da seita Yami, uma jovem em uma cadeira de rodas senta-se em uma varanda, admirando a majestosa paisagem sozinha, dizendo, Wu-Fei, já se passaram 20 anos desde que nos separamos. De repente, uma mulher idosa, Uvo, se aproxima de Wu e pergunta, querida, depois de tantos anos, você ainda não consegue deixar ir, não se esqueça de que foi Ling Wu-Fei quem causou seu estado miserável. Wu suspira e responde, o que aconteceu naquela época não foi culpa de Wu-Fei. Beigon Xian'er percebeu que Wu parecia ter lembranças persistentes de Wu-Fei, então ela perguntou curiosa, irmã sênior, esse homem é realmente tão bom? Já se passaram mais de 20 anos, e você ainda não o esqueceu. O mestre disse que os homens são a raiz de todos os males, mas olhando para o seu estado atual, parece que os homens não são tão ruins assim. Wu, percebendo a curiosidade de Beigon Xian'er sobre seu passado romântico, responde, jovem irmã, você ainda é jovem e pode não entender. A avó de Uvo, irritada com a intromissão de Beigon Xian'er, dá um tapa na cabeça dela, dizendo, Xian'er, você não estuda escrituras no salão de escrituras, o que está fazendo aqui?
Eu te aviso, se você ousar procurar um homem por conta própria, eu vou quebrar suas pernas. Beigon Xian'er, a jovem que foi esbofeteada, chora de dor, segurando a cabeça e diz, mestre, a discípula estava errada. De repente, as duas irmãs marciais Wu Yong e Wu Qin retornam e relatam, mestre, Ling Wufei de repente subiu a montanha. A avó Wu Qin continua, ele também trouxe um companheiro muito formidável, e nossos discípulos não conseguiram lidar com eles. A avó Uvo, chocada, exclama, o quê? Furiosa, diz, é realmente audacioso demais. Ousando invadir nossa montanha e a mim. Wu Qin, Wu Yong, eu ordeno que ambas vocês chamem imediatamente os discípulos, preparem-se para a batalha na formação da donzela de Jade. Wu Yong e Wu Qin obedientemente respondem, sim, mestre. A avó de Wu Yu, vendo todos na montanha se preparando para tirar a vida de seu antigo amante, fala, mestre. Com uma expressão compassiva por Wu Fei, Wu Yu continua, poderia poupar a vida de Wu Fei, a discípula lhe implora. A avó Uvo, tocada pela sinceridade de Wu Yu, amolece seu coração e responde, minha discípula tola, eu sei. Você pode ficar tranquila. Após isso, a avó Uvo parte lentamente. Beigon Xian'er, feliz, se volta para Wu Yu e pergunta, irmã sênior, aquele Ling Wufei, que você não vê há mais de 20 anos, você gostaria de encontrá-lo? Wu Yu responde, não é conveniente ir agora, e além disso, o mestre não me permitirá encontrar Wu Fei. Beigon Xian'er, querendo ajudar sua irmã sênior a encontrar Wu Fei, apressa-se em empurrar a cadeira de rodas de Wu Yu e diz, não se preocupe, irmã sênior. Comigo aqui, você definitivamente poderá encontrá-lo. Wu Yu, com medo, diz, Xian'er, tenha cuidado. Enquanto vai, a jovem pensa, não é fácil ver a seita em tanta turbulência. Não posso perder esta oportunidade. Em uma cena diferente, na praça principal da seita Yami, muitos discípulos da avó Uvo são convocados para se juntar à batalha. Wu Fei, vendo as táticas usadas para detê-lo, comenta, para pensar que eles recuariam à formação da donzela de Jade para me obstaculizar. A seita Yami não esperava essa jogada. Yan observa o posicionamento estratégico da seita Yami e pergunta curiosamente a Wu Fei, Ling, essa formação da espada da beleza é realmente formidável? Wu Fei explica, a formação da espada da beleza é a grande formação de batalha da seita Yami. Quando executada, combina a força de 49 indivíduos. A menos que alguém consiga derrotar os 49 de uma vez, será sobrecarregado e derrotado nesta formação de espada. A avó Uvo, acompanhada de suas discípulas Wu Yong e Wu Qin, intervém para parar Wu Fei e diz, Ling Wufei, você quer encontrar Wu Yu, certo? Se você conseguir romper a formação da espada da beleza, eu permitirei que você veja a minha discípula. Wu Fei, finalmente vendo uma chance de se aproximar de sua amada, responde decididamente, certo, sou grato por esta oportunidade. Mesmo que eu tenha que morrer nesta formação de espada, Ling Wufei não terá arrependimentos. Beigon Xian'er olha para Wu Fei e pergunta, irmã mais velha, aquele velho é Ling Wufei? Ele não parece tão mal, ainda é um jovem bonito ao lado dele. A avó Wu Yu também o observa e diz, 20 anos se passaram, Wu Fei, você envelheceu muito. A avó Uvo sinaliza para suas discípulas, sigam as ordens, montem a formação. Em seguida, suas discípulas, empunhando espadas, avançam e cercam Wu Fei. A avó Uvo grita alto, discípulos, ouçam o comando, libertem a ira do dragão. As espadas de Jade começam a atacar rapidamente em direção a Wu Fei. Impassível, ele brandiu sua espada corajosamente e gritou, dança da espada melancólica que agita o vento. Imediatamente, ele bloqueia os ataques. Wu Fei salta habilidosamente, desviando dos golpes das espadas de Jade. Ao pousar levemente, ele diz, Wu Yu, espere por mim, estou indo até você em breve. A avó Uvo, ao vê-lo desviar com facilidade, comenta, agora há pouco, eu te poupei por respeito ao Wu Yu. Se você não sabe a hora de parar, não me culpe por ser implacável. A avó Uvo ordena, discípulos, apoio total, técnica das 1000 lâminas, convergência das 1000 lâminas.
Seus discípulos erguem suas espadas, preparando-se para mais um ataque poderoso. Uma onda de centenas de espadas converge sobre Wu Fei. Em resposta, Wu Fei contra-ataca com a técnica 10 golpes em um, bloqueando o ataque anterior. Apesar de seus esforços para resistir às técnicas dela, parece que ele está gradualmente perdendo terreno. Eventualmente, ele é atingido e lançado para trás, em dor, caindo no chão. Ao ver seu amado ferido, Wu Yu exclama preocupada, Wu Fei. Ao ver Wu Fei à beira da derrota, Bei Gongxian expressa desapontamento, acabou. Após dizer isso, pensa consigo mesma, eu esperava muito mais emoção, jamais pensei que terminaria tão rápido. Observando Wu Fei gravemente ferido, a avó Uvo, em consideração ao antigo companheiro de seu discípulo, se aproxima lentamente dele e diz, Ling Wu Fei, você perdeu. Em consideração a Wu Yu, vou poupar sua vida. Vá embora, você não pode derrotar a formação da espada da beleza. Wu Fei insiste em não desistir e em se retirar. Determinado a continuar a luta, responde firmemente, não, hoje, apenas Ling Wu Fei está determinado a lutar. Sem a retirada de Ling Wu Fei, eu peço que você continue, Sênior. Vendo-o, mesmo em sua condição severa, disposto a continuar lutando, a avó Uvo comenta, você realmente se cansou da vida? Apesar de seus ferimentos, Wu Fei se esforça para ficar de pé e responde, por Wu Yu, a morte é insignificante. Esperei mais de 20 anos e não quero esperar mais. Mesmo que eu morra aqui, pelo menos minha alma poderá estar com ela. Hoje, a menos que eu morra, estou determinado a não desistir. Enfurecida, Uvo dá a ordem, você, tolo ignorante, Wu Yong, Wu Qing, persigam-no montanha abaixo por mim. Ao ouvir isso, Wu Yong e Wu Qing prontamente respondem, sim. Eles sacam suas espadas e avançam para atacar Wu Fei diretamente. Sentindo isso, Wu Fei, resignado, se entrega voluntariamente, fechando os olhos e liberando seu corpo, dizendo, Wu Yu, não tenho arrependimentos nesta vida. Terminado suas palavras, Wu Fei imediatamente solta sua espada. Ouvindo isso, Wu Yu, ao lado, grita em agonia, não, Wu Fei, rapidamente saia do caminho. De repente, Yan aparece do nada, correndo, segurando a espada firmemente em sua mão, ajudando e defendendo Wu Fei. Yan grita alto, saiam, todos vocês. Testemunhando isso, Wu Fei não consegue deixar de se sentir surpreso. Wu Yong, desafiador, lança um olhar para Yan e diz, é esse pestinha de novo. Vendo Yan mais uma vez se levantando para protegê-lo, Wu Fei, sobrecarregado, hesita em dizer, Yan, você. Sem esperar que Wu Fei termine, Yan se vira, sorrindo levemente, e responde, desculpe, Ling, não posso simplesmente ficar parado e ver você ser morto. Descanse ali, deixe essa formação de espadas para eu quebrar. Concluindo suas palavras, Yan estende a mão, empurrando Wu Fei para trás. Então, Yan aguça seu olhar, observando ao redor, avaliando silenciosamente, mais cedo, usando a percepção Yin Yang, viu o princípio de transformação dessa formação de espadas. Quebrá-la é bastante simples. Uvo, vendo Yan como um rosto desconhecido, surpreso, pergunta rapidamente, quem é você, ousando interferir nos assuntos da nossa seita Yami? Temos a grande formação de montanha de Yami. Você afirma que pode quebrá-la facilmente? Tão jovem e já arrogante, você pagará um preço pesado. Ao ouvir isso, Yan se aproximou calmamente de Uvo e respondeu, o jovem Yan está disposto a quebrar a formação da espada da beleza para o Sênior Ling, e espero pela orientação do Sênior. Após isso, a expressão de Uvo se tornou séria enquanto continuava, líder Ye, vejo que você entrou recentemente no reino do Microcosmic Orbit. Ling Wu Fei, no pico do Microcosmic Orbit, enfrentou desafios que não conseguiu superar. Você realmente acha que pode ter sucesso? Aconselho você a abandonar tais pensamentos, afinal, a espada não tem olhos. Ouvindo isso, Yan sorriu e respondeu, Sênior, não há necessidade de se preocupar com minha segurança. Só quero saber se quebrar essa formação de espada para o Sênior Ling seria considerado uma conquista.
Ficado atrás deles, o ancião Wu Fei ouviu isso e rapidamente expressou preocupação, dizendo: Yan, aprecio suas boas intenções, mas esse assunto é pessoal para mim. Se algo acontecer com você em meu nome, eu vou me arrepender por toda a vida. Nesse momento, Yan parecia composto e divertido, dizendo: Sr. Ling, fique tranquilo. Eu posso quebrar esta formação com apenas um movimento. Vendo a humilhação sofrida pela seita Yami, Uvo, em raiva, exclamou em voz alta, arrogante: se você deseja morrer tanto assim, eu ficarei feliz em ajudar a cumprir esse desejo. Discípulos, sigam meu comando, configurem a formação. Terminando suas palavras, os discípulos da seita Yami imediatamente formaram sua formação, cada um empunhando suas espadas com expressões ferozes, ansiosos por derramamento de sangue. Yan respondeu calmamente: entendido. Do outro lado, Bei Gongxian e Wu Yu estavam próximos, observando a situação. Bei Gongxian falou: Irmã Sênior, não se preocupe. Alguém está entrando no lugar de Ling Wu Fei para quebrar a formação de espada. Ao ouvir isso, Wu Yu, com uma expressão preocupada, olhou para Yan. Perdida em pensamentos, Wu Yu ponderou: quem é essa pessoa? Wu Fei, orgulhoso e frio ao longo de sua vida, como poderia ele fazer amizade com um jovem assim? Ela respondeu calmamente: espero que esse jovem esteja seguro e salvo. Ao ouvir isso, Bei Gongxian lançou um olhar para Yan e suspirou, dizendo apressadamente: mas esse irmão mais velho está apenas no estágio intermediário do Microcosmic Orbit. Querer desafiar a formação da beleza das espadas parece como enfiar a cabeça na boca da morte. É uma pena que ele seja bastante bonito, eu gostaria de ver quão aterrorizantes os homens podem ser. Do outro lado, Wu Yong e Wu Qing também estavam observando de perto a batalha. Wu Yong franziu a testa e comentou: esse garoto viu Ling Wu Fei sendo espancado, ainda assim se atreve a desafiar a formação da beleza das espadas. Verdadeiramente uma existência sem valor. Ouvindo isso, Wu Qing rapidamente acrescentou: há algumas pessoas neste mundo que acreditam ser o centro do universo. Elas acreditam que, não importa o que aconteça, podem transformar o perigo em segurança. O arrependimento só as atinge quando já estão sendo derrotadas, mas então, já é tarde demais. Neste momento, Yan levantou a voz calmamente e disse: Senhor, por favor, faça seu movimento, vamos resolver isso rapidamente. Tenho assuntos mais importantes a negociar com você. Ao ouvir isso, Uvo ficou furioso, brandindo seu cetro com raiva antes de responder: espere até você quebrar a formação da espada, então podemos conversar. Discípulos, fiquem prontos com suas espadas. Ao ouvir a ordem, os discípulos da seita Yami imediatamente ergueram suas espadas altas, gritando em uníssono: convergência de 1000 lâminas. Ao ver isso, Yan não perdeu tempo e rapidamente avançou. Yan gritou: este é o momento perfeito, encontrei o ponto fraco. Sentindo a urgência, Uvo gritou rapidamente ordens: não é bom, impeça-o imediatamente. Ouvindo isso, os discípulos da seita Yami correram para bloquear o caminho de Yan. Eles declararam com raiva: quebrar a formação é absolutamente impossível, devemos detê-lo e impedir que ele alcance seu objetivo. Com a habilidade extraordinária de Yan, essas manobras triviais eram inconsequentes para ele. Yan, com uma expressão confiante, respondeu: é uma pena, vocês não conseguem me pegar. Meu verdadeiro objetivo é isso. Terminando suas palavras, Yan imediatamente pulou alto, utilizando energia vital para quebrar a formação. Em um instante, um som estrondoso ecoou pelo céu e pela terra. Todas as espadas dos discípulos da seita Yami caíram uma a uma, pegando-os de surpresa. Isso indicava que Yan havia conseguido romper a formação. Os discípulos da seita Yami estavam todos gravemente feridos, segurando seus ferimentos e lutando para falar: como isso pôde acontecer? A formação de espadas foi quebrada. Ao testemunhar essa cena, Uvo, Bei Gongxian, Wu Yong e Wu Qing estavam todos atônitos, gaping em descrença. Do outro lado, o elder Wu Fei, vendo o sucesso da quebra de Yan, exclamou com alegria: Yan, inesperadamente bem-sucedido.
Com a questão resolvida, Yean imediatamente se aproximou de Uvo, realizando um gesto respeitoso e disse: Sênior, por favor, aceite meus respeitos. Ao ver isso, Qin, em raiva, apontou para o rosto de Yean e disse: Você é realmente astuto, causando a divisão mental dos discípulos de um lado e aproveitando a pausa na formação de espadas para atacar do outro. Adicionando a isso, Yong rapidamente acrescentou: se a técnica das 1000 lâminas tivesse se convergido com sucesso, você certamente não seria nosso igual. Ao ouvir isso, Yean virou a cabeça, olhou para Qin e Yong, e respondeu: eu simplesmente não queria prejudicar pessoas inocentes. Se uma verdadeira luta acontecesse, alguém certamente perderia a vida, e a animosidade seria inevitável. Ao ouvir isso, Yong e Qin explodiram em risadas e continuaram: para ser honesto, a formação está quebrada de qualquer maneira, diga o que quiser. Irritado com a zombaria, Yean retrucou: qual é o problema? Você ainda não está convencido? Percebendo a tensão, Uvo interveio calmamente: certo, Qin, Yong, vamos parar de discutir. A formação da espada foi quebrada, vamos admitir a derrota. Concluindo suas palavras, o Elder Ufei levantou a mão para sinalizar o Uvo e pediu: Sênior, Yu. Ao ouvir isso, Uvo continuou despreocupadamente: Yu, fique nos bastidores. Você vai encontrá-lo você mesmo, uma vez que você terminar, saia imediatamente. Elder Ufei, com uma expressão decepcionada e triste, suspirou: só podemos nos encontrar uma vez. Ao ouvir isso, Qin exclamou com raiva: encontrar uma vez já é bom demais para você. Esta batalha não foi interrompida por você. Concluindo, Yong rapidamente acrescentou: lembre-se de não causar caos, caso contrário, vamos imediatamente te expelir da montanha. Ouvindo isso, Yean imediatamente deu um passo à frente, fazendo um gesto respeitoso e falando em voz alta: Sênior, por favor, espere. Tenho um amigo gravemente ferido que precisa de grama do espírito da origem do sangue para tratamento. Posso trocá-la por um item valioso equivalente. Seria possível? Ao ouvir isso, Uvo rapidamente recusou, dizendo: líder Ye, não estou me sentindo bem hoje. Vamos conversar sobre isso amanhã. Neste momento, Uvo avaliou secretamente: esse garoto acabou de quebrar a formação da espada da beleza por acaso. Ele é ousado o suficiente para pedir a grama do espírito da origem do sangue de nossa seita. Eu não vou deixar ele escapar. Vendo que o Uvo parecia descontente, Yean rapidamente implorou: Sênior, a vida é de extrema importância. Você poderia reservar um tempo hoje? Uvo respondeu calmamente: em nossa seita Yami, não somos um mercado. Se a sua erva espiritual da origem do sangue pode ser trocada é outra questão. Ao ouvir isso, Yean continuou a pedir urgentemente: isto é uma questão que diz respeito à vida de alguém. A seita Yami é renomada e com certeza, quando chegar o momento, ouvir o meu apelo não será um problema. Vendo Yean se tornando mais insistente, Uvo ordenou zangado: Qin, Yong, vejam nosso convidado embora. Em sua mente, Uvo pensou secretamente: eu posso ter que forçá-lo a se ajoelhar e curvar-se diante de mim. Neste lado, Qin, com as mãos na cintura, exclamou zangada: a erva espiritual da origem do sangue é um tesouro da nossa seita Yami. Dizer que você pode trocá-la, é realmente tão simples assim? Terminando suas palavras, Yong rapidamente acrescentou: nosso mestre não tem a intenção de receber visitas. Líder Ye, por favor, saia da montanha rapidamente. Na base de uma árvore, Beigon Xian'er expressou surpresa, dizendo: este jovem inesperadamente quer a erva espiritual da origem do sangue. Verdadeiramente sonhando acordado. Nosso mestre manteve esse item muito seguro, até eu não o vi. Beigon Xian'er olhou para Wu Yu e continuou: irmã sênior, vamos voltar e esperar por Ling Wufei. Aquele jovem está prestes a ser expulso da montanha, e o drama acabou. De repente, Wu Yu exclamou em pânico: espere, sinto que algo não está certo. Xian'er, olhe para lá. Do lado de Yean, ele havia alcançado o auge da raiva. Emitindo uma força aterradora, disse: eu originalmente não queria causar uma cena pública.
Estou disposto a comprar a erva do sangue a qualquer preço. Mas vocês insistem em usar essa atitude para me pressionar. Nesse caso, não tenho outra escolha a não ser usar outro método para obter a erva do sangue. Sem mais delongas, Yean canalizou sua energia interna. Imediatamente, as espadas que estavam no chão começaram a se mover. Elas voaram repentinamente para o ar. Vendo isso, os discípulos da seita Yami ficaram espantados e exclamaram: as espadas estão voando, é Yean. Rápido, detenham-no, o que está acontecendo aqui? Uvo ouviu uma súbita comoção e se virou. Ela não pôde deixar de ofegar de medo e exclamou: isto é. Do lado de Yean, ele levantou a mão alta, ordenando as espadas voadoras. Ele gritou com raiva: eu tenho uma espada que pode deixar a montanha, encher o mar, quebrar a formação e abrir a terra, cortando em direção a... Sem mais delongas, Yean imediatamente moveu a mão para a frente. Todas as espadas instantaneamente voaram em direção aos discípulos da seita Yami. Ao ver isso, Uvo imediatamente desdobrou suas técnicas mágicas, exertando todas as suas forças para resistir ao contra-ataque de Yean. Uvo logo gritou e repreendeu, audacioso, sendo da seita Yami: como podemos deixar um pirralho como você, que nem conseguiu limpar as orelhas, dominar-nos? Mesmo que você receba a grama do espírito de origem sanguínea para um cachorro comer, eu não a darei a você. Vamos unir forças para eliminá-lo. Neste momento, Uvo usou uma grande mão para se proteger das espadas dirigidas a ela. Os discípulos da seita Yami também se uniram, exertando todas as suas forças para apoiá-la. Eles se encorajaram, dizendo: precisamos detê-lo. Como pode Yean ser tão poderoso? Não, estou prestes a desabar. No final, Uvo, junto com os discípulos da seita Yami, sofreu ferimentos graves com o ataque de Yean, sendo lançados para longe e vomitando sangue. Uvo, com dor, lutou para se sentar, encarando Yean com as sobrancelhas franzidas. Irritada, gritou alto: Yean, você! Neste momento, Yean rapidamente se aproximou de Uvo, apontando sua espada diretamente para seu rosto, e disse: tentei falar com você calmamente, mas você insistiu em me forçar a agir. Yean continuou a gritar com raiva: diga-me, onde está a grama do espírito da origem do sangue? Confrontada pela poderosa presença de Yean, Uvo sentiu um pouco de medo. Ela hesitou e permaneceu em silêncio. De repente, o líder da seita se aproximou calmamente por trás para intervir a favor de Uvo. O líder da seita disse suavemente: jovem, se você puder perdoar, por favor, deixe isso para lá. Ao ouvir isso, Uvo ficou assustado e olhou para o líder da seita com espanto, exclamando: líder da seita. Vendo isso, os discípulos da seita Yami vibraram continuamente, expressando alegria: desta vez, Yean está certamente condenado. Isto é ótimo, estamos seguros com o líder da seita aqui. Nunca esperávamos que o líder da seita finalmente aparecesse. Com o líder da seita aqui, estamos protegidos. Neste momento, Yean, cético, perguntou rapidamente: líder da seita Yami, você também está tentando me parar? Ao ouvir isso, Jueixin sorriu levemente e respondeu: jovem, facilmente irritado, não estou aqui para lutar. Ao ouvir isso, Uvo exclamou surpreso: líder da seita, este jovem quer roubar a erva espiritual da origem do sangue. Líder da seita, não podemos deixar que ele consiga seus intentos. Qin, ao ouvir isso, rapidamente acrescentou: líder da seita, Yean feriu os discípulos da nossa seita. Por favor, líder da seita, você deve intervir para punir ele. Continuando o apelo, Yong falou: líder da seita, nossa seita Yami tem uma história de milhares de anos, e nunca sofremos tal humilhação. Esta indignação é verdadeiramente insuportável. Ao ouvir esses apelos, o líder da seita Jueixin riu alto e respondeu: não consigo suportar, não consigo suportar. Se vocês querem lutar contra ele, por que forçar uma velha como eu a intervir? Ao ouvir isso, os discípulos da seita Yami sussurraram entre si: devemos resolver isso nós mesmos. Já nos envolvemos em uma luta antes e ele parece invencível. Vamos não irritar mais o líder da seita.
Jue Xin continuou com um sorriso gentil, agora, eu só tenho um pouco de força restante. Posso ajudar vocês uma ou duas vezes mais. Se eu não estiver mais neste mundo, então encontrem alguém para intervir. Ao terminar suas palavras, os discípulos da seita Yami baixaram a cabeça envergonhados, expressando, líder da seita, nós, os discípulos. Sem permitir que terminassem, o líder da seita Jue Xin, furioso, golpeou com força o bastão do líder no chão e falou em voz alta, permitir a entrada de outros na montanha, e ainda assim ousar cometer tais ações. Nossa seita Yami está longe de ser a seita inigualável do mundo. Engajar-se em um comportamento tão irracional e audacioso é uma tentativa de arruinar a longa história de nossa seita Yami, não é? Ouvindo isso, os discípulos da seita Yami imediatamente se ajoelharam, tremendo de medo, e disseram, os discípulos reconhecem seu erro. Por favor, líder da seita, nos perdoe. Observando a situação do lado de fora, Bei Gongxian expressou sua surpresa, dizendo, o que está acontecendo? Por que o líder da seita está do lado daquele jovem? Igualmente atônito, Wu Yu exclamou, deve haver um motivo para o líder da seita agir dessa forma. Neste momento, Wu Yu especulou privadamente, poderia ser que Yan é tão formidável que até o líder da seita tem que lhe mostrar respeito? Enfrentando o comportamento inesperado do líder da seita Jue Xin, Yan, sem expressar dúvida, levantou a mão para acariciar o queixo em contemplação, dizendo, por que essa velha emite uma aura que parece tão familiar? Deixe-me usar a perspicácia Yin-Yang para ver. Terminando suas palavras, Yan imediatamente empregou a perspicácia Yin-Yang para observar a situação. Após escanear de cima a baixo, Yan de repente arregalou os olhos e sussurrou surpreso, isto é energia espiritual. Parece que a líder da seita Jue Xin pode perceber a técnica que Yan está usando. Ela sorri gentilmente e diz, você possui a energia dual Yin-Yang, algo que nem todos conseguem alcançar. Ao ouvir isso, Yan responde rapidamente, Sênior, não sei o que é essa energia dual Yin-Yang que você mencionou. Neste momento, Yan pensa para si mesmo, essa senhora pode ver minha percepção Yin-Yang, ela poderia ser. Vendo Yan perdido em pensamentos, a líder da seita Jue Xin rapidamente continua, jovem, não há necessidade de se proteger de mim. Afinal, podemos nos considerar como praticantes do mesmo dão. Neste reino, podemos nos chamar de amigos. Ao ouvir isso, Yan suspira suavemente, dizendo calmamente, de fato, é assim. Finalizando suas palavras, Yan imediatamente faz um gesto de respeito, juntando as mãos, e diz solenemente, Yan respeitosamente busca a orientação do Sênior. Neste momento, Yan pensa para si mesmo, inesperadamente, essa senhora também é uma cultivadora de Qi, cultivando energia espiritual assim como eu. Parece que as grandes seitas, com uma história de milhares de anos, não são desprovidas de um profundo background. Vendo a postura admirável de Yan, a líder da seita Jue Xin sorri aprovatoriamente e responde, não há necessidade de tanta formalidade. Sou apenas alguns anos mais velha que você. No futuro, podemos nos chamar de amigos. A líder da seita Jue Xin aprecia secretamente o potencial de Yan, pensando, sendo tão jovem e já cultivando o Qi antigo, esse garoto tem um background extraordinário. É essencial manter um bom relacionamento com ele. Os discípulos da seita Yami, testemunhando a reviravolta inesperada dos acontecimentos, não puderam deixar de expressar sua surpresa, exclamando, não ouvimos errado, o líder da seita, inesperadamente, quer fazer amizade com Yan. Como Yan tem um histórico que faz o líder da seita valorizá-lo tanto? Parece que desta vez ofendemos de fato uma figura importante. Por outro lado, a líder da seita Jue Xin rapidamente continua, Daoista Ye, por favor, aguarde alguns minutos. Eu lidarei primeiro com os assuntos internos. Concluindo suas palavras, a líder da seita Jue Xin imediatamente avança, falando com firmeza, Wu Qin, Wu Yong, devido à sua má conduta, vocês estão proibidos de permanecer na seita por 3 anos. Uvo, como líder da seita interino, você não pode evitar suas responsabilidades. Temporariamente, desligue-se do seu cargo por um tempo. Em assuntos grandes e pequenos, Wu Yu assumirá temporariamente, e eu oferecerei apoio.
Ao ouvir isso, Uvo, Ukin e Uyong prontamente respondem: obedecemos às ordens da líder da seita. Depois de lidar com os assuntos internos, a líder da seita Jue Xin volta seu olhar para Yean com uma expressão afetuosa e diz: Daoísta Ye, esta resolução é satisfatória para você? Ouvindo isso, Yean respeitosamente executa um gesto de reconhecimento, dizendo: Honorável Daoísta, seu julgamento justo e sábio é profundamente respeitado por mim. No entanto, em relação ao assunto do Lingzi de essência sanguínea. Antes que ele possa terminar, a líder da seita Jue Xin apressa-se a continuar: Daoísta Ye, fique tranquilo. Embora o Lingzi de essência sanguínea seja precioso, se você desejar, nossa seita e a mim não hesitará em fornecê-lo para você. Eu mandarei alguém buscá-lo imediatamente. Concluindo suas palavras, a líder da seita Jue Xin calcula em particular: o Lingzi de essência sanguínea é trivial em comparação a ganhar a boa vontade de um cultivador de Qi. Esta troca é bastante favorável. Ao ouvir isso, Yean, feliz, juntou as mãos e respondeu: Sou grato, honrado Daoísta. Wu Fei, o sênior ao lado deles, observou toda a situação, seus olhos cheios de admiração. Avaliando a situação em silêncio, ele pensou: a seita e a mi valoriza tanto Yean. Se eles afirmam que podem obter o Bland Essence Lingzi, nossos assuntos com Wu Yu podem ser mais gerenciáveis. Sem hesitação, Wu Fei se aproximou de Yean, inclinando-se para sussurrar: Senhor Ye, poderia me ajudar a transmitir ao líder da seita e a mim sobre minha situação com Wu Yu? Afinal, um encontro já é mais do que suficiente. Em resposta, Yean fez um gesto em direção a Wu Fei e olhou para o líder da seita Jue Xin, dizendo: Honrado Daoísta, a questão envolvendo Ling Wu Yu de sua estimada seita. Ao ouvir isso, o líder da seita Jue Xin exibia uma expressão triste e respondeu: Ouvi sobre a situação de Wu Yu algumas vezes. Se o assunto foi resolvido, que assim seja. Em respeito ao Daoísta Ye, desde que Wu Yu concorde, o Ling, o líder da seita, pode visitar a montanha Yami a qualquer momento. Ao ouvir isso, Wu Fei expressou sua gratidão com uma reverência, e o homem idoso respondeu alegremente: Obrigado, estimado sênior. Nesse momento, Wu Fei pensou consigo mesmo: com apenas algumas palavras de Yean, meus assuntos e os de Wu Yu podem ser resolvidos. Preciso retribuí-lo no futuro. De repente, por trás, Wu Yu se aproximou com entusiasmo, chamando: Wu Fei. Ao ouvir isso, Wu Fei rapidamente se virou para olhá-la. Wu Fei, incapaz de hesitar mais, lançou-se imediatamente ao encontro de Wu Yu e exclamou em voz alta: Wu Yu. Os dois se olharam com profunda afeição. Wu Fei gentilmente levantou a mão para acariciar a bochecha de Wu Yu, dizendo: Passaram-se 20 anos num piscar de olhos. Como você está? Tudo o que aconteceu naquela época foi culpa minha. Se não fosse por mim, você não teria. Ouvindo isso, Wu Yu rapidamente interjectou: Não diga isso, Wu Fei. Eu nunca culpei você por nada. Lágrimas se formaram nos olhos de Wu Yu enquanto ela continuava: Não se culpe. Isso está no passado. Ao ouvir isso, Wu Fei levantou-se, juntou as mãos e declarou solenemente: Wu Yu, pode ficar tranquila, não importa o custo, eu irei curar você da sua doença. Depois de falar, Wu Fei se virou para Yean e, com um tom sincero, implorou: Yean, por favor, ajude a salvar Wu Yu. O que quer que aconteça, Ling Wu Fei irá retribuí-lo no futuro. Observando isso, Yean rapidamente se aproximou para apoiar Wu Fei, dizendo: Ling, não há necessidade disso. Eu farei o meu melhor para tratar sua cunhada. A cena muda para todos os discípulos da seita Yami reunidos em torno de uma pequena sala para monitorar a situação. Dentro, Wu Yu está deitada na cama, e Yean se concentra em verificar seu pulso e fornecer tratamento. Todos ao redor assistem com a respiração presa, ansiosos para ver o resultado. De repente, o rosto de Wu Yu se contorceu de dor enquanto ela soltava um gemido desconfortável. Do lado de fora, os discípulos da seita Yami zumbiam com discussões, dizendo: As meridianos de Wu Yu foram severados há 20 anos. Será que Yean realmente pode curá-la?
Olhe para ele tem pouco mais de 20 anos, com um cultivo tão avançado e habilidades médicas impressionantes. Poderia ele ser um prodígio? Outros discípulos seniores tentaram convidar médicos renomados durante anos para tratar Wu Yu, sem sucesso. Duvido que Yean se saia melhor. Neste momento, Wu Fei perguntou ansiosamente, "E senhor, como está Wu Yu? Ela pode ser curada?" Ouvindo isso, Yean rapidamente respondeu, "Os meridianos no corpo dela foram severados. A única maneira de curá-la é severá-los novamente. Sem destruição, não pode haver reconstrução. Só quebrando podemos criar algo novo. Eu só posso continuar tratando-a se eu fizer isso." Ao ouvir isso, Uvo expressou surpresa e exclamou, "O quê? Severar os meridianos novamente? E mestre, você está brincando? O Yu já sofreu uma vez. Se você severá-los novamente, a vida dela pode estar em grave perigo." Aqui, os discípulos da seita Yami estavam igualmente fervorosos, discutindo entre si, para receber os meridianos, é preciso cortá-los novamente. Nunca ouvi falar de tal método de tratamento. Ele não está apenas falando bobagens? Ouvindo isso, Yean apressou-se em explicar, "Já expliquei o método. Se o tratamento funciona ou não depende de vocês." Wu Fei, determinado, respondeu, "Acredito nas habilidades médicas de Yean. É apenas que Wu Yu, ela." Wu Fei, com uma expressão preocupada, virou-se para olhar Wu Yu. Sentindo sua preocupação, Wu Yu rapidamente reassurou, "Wu Fei, confio em sua decisão. Mesmo que seja apenas uma centelha de esperança, estou disposta a tentar. Não quero passar a vida inteira deitada na cama. Quero explorar o mundo com você." Ouvindo isso, Wu Fei prontamente respondeu, "Tudo bem." Em seguida, Wu Fei se virou para Yean e, com solenidade, disse, "Senhor Ye, por favor, ajude Wu Yu. Quaisquer riscos depois disso serão suportados tanto por Wu Yu quanto por mim." Observando isso, Uvo rapidamente se virou para Jue Xin e comentou, "Mestre, por que você não está dizendo nada para impedir essas pessoas loucas? Elas claramente estão fazendo uma bagunça das coisas." Ao ouvir isso, o mestre Jue Xin rapidamente sorriu gentilmente e respondeu, "Podemos não entender o aspecto médico, mas sua abordagem conseguimos compreender em certa medida. Se ele não tivesse confiança em vencer, nunca se atreveria a dizer tais coisas. Se houver algo em que ele esteja incerto, ele definitivamente não prosseguirá. Se ele afirma que pode curar Wu Yu, vamos observar calmamente à distância." Sem mais delongas, Yean imediatamente pegou agulhas de acupuntura, sua expressão séria enquanto se dirigia a Wu Yu, "Senhor Wu Yu, estou prestes a iniciar o tratamento. Reconectar os meridianos será de fato um pouco doloroso. Você deve suportar." Ouvindo isso, Wu Yu, com uma expressão determinada, respondeu, "Enquanto eu puder me levantar novamente, posso suportar ainda mais dor." Yean, vá em frente e comece." Sem mais atrasos, Yean rapidamente tomou ação, declarando em voz alta, 12 agulhas da origem celestial, interrupção dos meridianos." Todas as agulhas imediatamente voaram, perfurando firmemente Wu Yu. Wu Yu gritou de dor, e os discípulos da seita Yami não puderam deixar de sentir simpatia. Diante da força formidável de Yean, eles admiraram, o poder dos 3 movimentos é realmente formidável. Tamanha força, só vi isso em nosso mestre. Será que Yean pode realmente curar Wu Yu? Não parando por aí, Yean levantou a mão para limpar o suor e continuou, "Senhor Wu Yu, agora vou começar a reconectar seus meridianos." Sem demora, Yean imediatamente utilizou sua energia vital para restaurar os meridianos de Wu Yu, proclamando em voz alta, 12 agulhas da origem celestial, reconexão dos meridianos. Retirando a mão, Wu Yu de repente se sentou, vomitando sangue. Vendo isso, o sênior Wu Fei rapidamente correu para apoiar Wu Yu, com uma expressão horrorizada no rosto, enquanto perguntava, "Wu Yu, como você está?" De pé ao lado deles, Uvo, furioso, apontou para Yean e gritou, "Yean, que diabos você está fazendo? Wu Yu, por que você está vomitando sangue?"
Droga, eu te avisei. Yean, isso é completamente desonroso. Agora, algo realmente aconteceu. Yean, se algo acontecer com Wu Yu, não vamos te deixar em paz. Os discípulos da seita Yami, que estavam do lado de fora, acrescentaram com raiva, de fato, Yean falhou. Só conversa e nada de ação. Yean, você é inexperiente demais. Depois deste incidente, o Sênior Wu Yu pode estar em uma condição ainda pior. Vendo a cena caótica, o mestre Jue Xin gritou com raiva, ordem. Wu Yu não está morto ainda, por que vocês estão em pânico assim? Ao ouvir isso, Uvo apontou para Wu Yu e tentou argumentar, mas Wu Yu. Antes que Uvo pudesse terminar, Wu Yu, com uma expressão de dor, conseguiu se aproximar e disse, mestre, o discípulo está bem. Além disso, o discípulo pode sentir a força de energia vital dentro do corpo. Com poucas palavras, Wu Yu imediatamente se levantou e caminhou lentamente, passo a passo. Com uma expressão de surpresa, ela exclamou, o discípulo pode ficar de pé novamente, os meridianos foram curados. O Sênior Wu Fei, que estava atrás, não pôde deixar de se surpreender com a rápida recuperação de Wu Yu. Emocionalmente comovido, o Sênior Wu Fei se aproximou de Wu Yu e disse, isso é ótimo, Wu Yu. É realmente bom ver você finalmente recuperada. Do outro lado, os olhos de Uvo se arregalaram, e sua boca formou um U, dizendo, o quê? Wu Yu, recuperada? Ela rapidamente acrescentou, então, não entendemos mal Yean agora? Que embaraço! Ouvindo isso, Yean suspirou, lançou um olhar de desprezo para eles e respondeu, antes, o Sênior Wu Yu vomitou sangue, que foi a expulsão do sangue estagnado acumulado no corpo. Após a cura adequada, o corpo do Sênior Wu Yu não terá mais preocupações. O Sênior Wu Fei e Wu Yu se curvaram graciosamente a 90 graus e disseram, Yean, Ling Wu Fei nunca esquecerá este favor. Se houver algo no futuro, é só chamar, e eu definitivamente estarei lá. Sem hesitação, Wu Yu rapidamente falou, Yean, anteriormente, meus mestres estavam apenas um pouco apressados. Peço desculpas em nome deles. Ao ouvir isso, Yean respondeu calmamente, não é necessário, Ling. Contanto que todos confiem em mim, não me importo com os outros. Neste momento, o mestre Jue Xin virou-se ferozmente para encarar o Uvo, Wu Qin e Wu Yong, repreendendo-os com raiva, olhem o problema que vocês três causaram. Alguém veio aqui com boas intenções para tratar Wu Yu, e vocês mostram ingratidão culpando-os. Peçam desculpas imediatamente ao Senhor. Ye. Ouvindo isso, todos os três imediatamente se curvaram, cada um expressando suas desculpas. Uvo hesitou ao dizer, sinto muito, Yean. Foi nosso erro anteriormente, e não deveríamos tê-lo acusado injustamente. Wu Yong se curvou, baixando a voz para acrescentar, em termos de habilidades ou especialização médica, você é realmente notável. Nós admiramos e respeitamos você. Continuando as desculpas, Wu Qin rapidamente acrescentou, desta vez, você salvou Wu Yu, beneficiando a seita Yami. Com certeza lembraremos de sua bondade. Do outro lado, os discípulos da seita Yami, testemunhando a cena, ficaram admirados e comentaram, não posso estar enganado. Esta é a primeira vez que vejo os mestres se curvando e pedindo desculpas a outra pessoa. Yean realmente os fez se submeter. Yean não é apenas bonito, mas também incrivelmente habilidoso. Estou cativado por ele. Beigon Xian'er também não conseguia escapar do encantamento de Yean, ela o olhava com admiração nos olhos. Beigon Xian'er pensou secretamente, este é o charme de um homem, assim como o mestre Wu Yu mencionou. Ao ouvir seus sinceros pedidos de desculpas, Yean suspirou. Então, ele respondeu gentilmente, está bem, não vamos nos aprofundar em outros assuntos. Apenas me leve para recuperar a essência sanguínea da erva espiritual agora. Ao ouvir isso, o Sênior Jue Xin respondeu feliz, Senhor Ye, por favor, venha por aqui. Eu mesmo o levarei para coletá-la. Neste momento, na mente do velho,
ele pensou, inesperadamente, Yean pode facilmente fazer o grupo Uqin se curvar, o que é vantajoso para meus planos futuros. A cena mudou para a farmácia Yami, onde o Sr. Jue Xin e a Júnior Xian'er conduziram Yean. Parando na entrada, o Sr. Jue Xin disse, Sr. Ye, esta é a farmácia estabelecida desde a fundação da minha seita Yami, e a essência sanguínea da erva espiritual está dentro. Enquanto falava, o Sr. Jue Xin apontou para a frente. Ao ouvir isso, Yean olhou na direção indicada. Ele avançou e parou em frente a um pequeno jardim. Yean se sentou, observando suavemente. Ele exclamou surpreso, erva das 7 emoções, fruto dos 6 yang, cogumelo dos 100 espíritos, e estas são todas ervas medicinais preciosas. Beigon Xian'er não pôde deixar de se maravilhar, correndo alegremente em direção a Yean e exclamando em voz alta, há tanta energia espiritual aqui. Nunca esperei que nosso secto Yami tivesse um lugar tão bom. Por que nosso líder de seita não mencionou isso antes? Ao ouvir isso, o Sr. Jue Xin continuou, nos últimos milhares de anos, não tem sido fácil para nosso secto Yami cultivar este jardim herbal. Se deixássemos a nova geração saber, ele poderia ter sido destruído há muito tempo. O Sr. Jue Xin então se virou para Beigon Xian'er e disse, Xian'er, concentre-se em seu cultivo. O que nosso secto precisa com este jardim herbal? Ao ouvir isso, Beigon Xian'er rapidamente respondeu, Senhor, não é fácil para você fazer uma rara aparição. As pessoas só querem estar mais perto de você e ter uma oportunidade conveniente de conversar com Yean. O Sr. Jue Xin respondeu apressadamente, o que este velho tem que você gostaria de se aproximar? Se você quer se aproximar de alguém, encontre outra pessoa. Envergonhada, Beigon Xian'er hesitou e disse, o Senhor está falando bobagens de novo, discípulo. Antes que Beigon Xian'er pudesse terminar de falar, o Sr. Jue Xin compreendeu sua intenção e rapidamente interveio, tudo bem, tudo bem. Hoje, vamos seguir sua liderança. Vamos entrar. Enquanto isso, Yean continuou a observar atentamente ao seu redor. À medida que o Sr. Jue Xin se afastava, ele pensou, se eu puder facilitar uma conexão entre Yean e Xian'er, isso pode fortalecer o relacionamento de Yean com o secto Yami. Não seria uma coisa ruim. Ao chegar a uma cachoeira, os três pararam para contemplar. À frente, estava um grande cogumelo Lingzi solitário. À medida que se aproximavam, o Sr. Jue Xin disse, Sr. Ye, este é o Lingzi da essência do sangue. Quando você o colheu, deixou as raízes, e após alguns anos, ele tem a chance de crescer novamente. Ouvindo isso, Yean se aproximou, sentou-se e observou. Ele levantou a mão para acariciar o queixo impensativa, perguntando, Senhor, posso indagar sobre a idade deste Lingzi da essência do sangue? O Sr. Jue Xin respondeu apressadamente, no passado, eu o colhi uma vez para ajudar a estabilizar a energia primordial de Wu Yu. Desde que ele regreu, já se passaram mais de 20 anos. O que você acha, Sr. Ye? Você preferiria um Lingzi com mais anos? Ouvindo isso, Yean rapidamente respondeu, alguns anos a mais são necessários, a potência medicinal ainda é insuficiente. Yean mergulhou em contemplação, pensando, para curar completamente Ling Qiao, eu precisarei de um Lingzi da essência do sangue com pelo menos 50 anos. Ao ouvir isso, Beigon Xian'er correu rapidamente de volta para o Sr. Jue Xin, dizendo ansiosamente, o que devemos fazer agora? Yean precisa urgentemente usar Lingzi para salvar alguém. Senhor, por favor, pense em uma maneira de ajudar Yean. Vendo isso, o Sr. Jue Xin respondeu calmamente, a idade do Lingzi da essência do sangue é determinada pela natureza, não há nada que eu possa fazer. De repente, Yean estendeu a mão diretamente na água e disse, Senhor, se não estou enganado, há uma pequena veia espiritual sob este lago. Este lugar é excelente para cultivar ervas raras e serve como fonte de energia espiritual aqui. Ao terminar suas palavras, o Sr. Jue Xin respondeu, correto, de fato alguém com boa percepção. Neste momento, em sua mente, ela avaliou silenciosamente, ele pode discernir a presença de uma veia espiritual com apenas um olhar. Parece que este jovem possui visão yin-yang.
Ouvindo isso, Yan continuou, se há uma veia espiritual, é gerenciável. Eu posso guiar a veia espiritual para estimular o crescimento do Lingzi de essência de sangue. No entanto, fazer isso pode reduzir significativamente a energia espiritual neste jardim herbáceo dentro de alguns anos. Ao ouvir isso, o Sr. Juixin rapidamente respondeu, se são apenas alguns anos, não há obstáculo. No entanto, nunca ouvi falar sobre o uso de energia espiritual para estimular o crescimento de ervas. Você tem certeza disso? O Sr. Juixin encarou diretamente Yan, pensando silenciosamente, desde que eu possa puxar Yan para Yami, mesmo que eu tenha que lhe presentear todo este jardim herbáceo, não importaria. Vendo que o Sr. Juixin não estava preocupado com as consequências, Yan felizmente sacou sua adaga e disse, nesse caso, assista a isso, Sênior. Terminando suas palavras, Yan imediatamente usou a adaga para cortar uma linha longa no chão. Neste momento, a água do lago começou a fluir em direção à base da árvore Lingzi de essência sanguínea. Yan então rapidamente usou seu poder espiritual para controlar o fluxo de energia espiritual na Lingzi de essência sanguínea. Em um instante, a Lingzi de essência sanguínea cresceu rapidamente. O Sr. Juixin, testemunhando isso, não pôde deixar de ficar admirado, exclamando, inesperadamente, a Lingzi de essência sanguínea cresce tão rapidamente. Que técnica milagrosa! O Sr. Juixin pensou silenciosamente, de qualquer forma, eu devo fazer com que Yan faça parte da seita Yami. Bei Gongxian'er também ficou incrivelmente astonada, seus olhos cheios de admiração. Ela elogiou, Yan, isso é impressionante. Ao ouvir isso, Yan rapidamente enxugou o suor da testa com a mão, dizendo alegremente, só mais um pouco, e a Lingzi de essência sanguínea chegará a 50 anos. De repente, um barulho alto ecoou, e Yan rapidamente olhou na direção. Ele segurou firmemente a adaga em sua mão, franzindo a testa e perguntando, o que é isso? Do matagal, uma grande cobra acompanhada de uma aranha gigante e outras criaturas ameaçadoras apareceu. Elas se aproximaram agressivamente de Yan. Vendo isso, o Sr. Juixin, alarmado, gritou alto, isto não é bom. O aumento repentino de energia espiritual da Lingzi de essência sanguínea atraiu muitas bestas demoníacas. Bei Gongxian'er, assustada, rapidamente se escondeu atrás do Sr. Juixin e de Yan, gritando em pânico, eu mais temo cobras e insetos, Yan, Sênior, o que devemos fazer agora? Yan sentiu a situação precária e observou cuidadosamente antes de dizer, é inevitável, essas bestas demoníacas estão todas aqui por causa da essência sanguínea da Lingzi. A única opção agora é enfrentá-las diretamente. Vendo isso, Bei Gongxian'er, preocupada, respondeu rapidamente, Sênior, por favor, espere. Yan, sem esperar para ouvir seu apelo, imediatamente empurrou o Sr. Juixin e Bei Gongxian'er para trás, com olhos afiados, continuou, há muitas bestas demoníacas aqui. Se realmente tivermos que lutar, a essência sanguínea da Lingzi pode ser danificada. É melhor eu tentar falar com elas primeiro, ver se consigo convencê-las a recuar. Observando isso, o Sr. Juixin, ouvindo a sugestão de Yan, perguntou rapidamente, você pretende persuadir essas bestas demoníacas a se retirar? Isso é impossível. A essência sanguínea da Lingzi com mais de 50 anos é um elixir divino para elas, não será fácil convencê-las a recuar. Bei Gongxian'er rapidamente acrescentou, exatamente, Yan. Essas bestas demoníacas não entendem a língua humana, é mais seguro não arriscar. Devemos nos proteger aqui por agora e sinalizar para nossos mestres virem nos ajudar. Ouvindo isso, Yan virou a cabeça para olhar para os dois e respondeu, não se preocupem. Essas bestas demoníacas têm absorvido a essência dos céus e da terra por muitos anos. Já há um pouco de Lingzi nelas. Elas estão apenas tentando obter secretamente um pouco da energia espiritual dentro da Lingzi para seu cultivo. Se eu tiver algo melhor, talvez eu consiga convencê-las a recuar. Sem dizer muito, Yan se ajoelhou diante de uma besta demoníaca. Ao ouvir isso, o Sr. Juixin tentou intervir ansiosamente, dizendo, Yan, fazer isso é verdadeiramente perigoso. Bei Gongxian'er acrescentou, Yan, é melhor não provocar nada.
Ignorando suas preocupações, Ian imediatamente apresentou uma pílula contendo energia espiritual para a besta demoníaca à sua frente. Ele calmamente disse: "Vamos lá, você gostaria de experimentar isso?" Embora este item contenha menos energia espiritual do que o sangue essência Lingzi, é extremamente eficaz para o seu cultivo. Então, Ian colocou a pílula dourada no chão. Vendo isso, a besta demoníaca se aproximou, cheirou e lentamente a provou. Após comer, a besta demoníaca fez alguns sons de compreensão. Ian, com um sorriso, disse: "Você quer mais? Posso lhe dar algumas dessas pílulas. No entanto, você deve levar as outras bestas demoníacas atrás de você a se afastarem imediatamente." Ao ouvir isso, a besta demoníaca bateu no peito com a mão, fazendo um som de chiurear, indicando seu acordo com a proposta de Ian. Em seguida, o lobo branco imediatamente se virou e rosnou algumas vezes, assustando as bestas demoníacas restantes. Subsequentemente, todas as bestas demoníacas correram embora. Vendo isso, o Sênior Jueixin ofegou de surpresa e disse: "As bestas demoníacas, elas todas fugiram." Na mente de Jueixin, ele pensou secretamente: finalmente, Ian retirou algum tipo de pílula. Eu não esperava que isso influenciasse o lobo branco a obedecê-lo assim. Bei Gongxian'er, testemunhando isso, tinha um rosto cheio de admiração. Ela bateu palmas vigorosamente e disse: "Ian, isso é incrível." Vendo isso, Ian sorriu com alegria, levantando suavemente a mão para acariciar e disse: "Você se saiu bem, essa recompensa é sua." Ouvindo isso, a raposa da neve fez dois sons felizes e então aceitou alegremente sua recompensa. Ian olhou ao redor e disse: "Mais 2 para ir." Ele lançou uma pílula em direção às duas criaturas enquanto aconselhava: "Vocês viram a reação da raposa da neve. Esta pílula traz grandes benefícios para seu cultivo. Se vocês se retirarem, também poderão receber uma recompensa semelhante." No entanto, tanto a Piton quanto a aranha venenosa não se dignaram a comer a pílula. Elas usaram suas caudas e pernas para lançar a pílula para longe. Vendo isso, Bei Gongxian'er, com medo, tocou o ombro do Sênior Yami e perguntou suavemente: "Sênior, por que essas duas criaturas demoníacas não comem a pílula?" Ouvindo a pergunta de Xian'er, o Sênior Yami rapidamente explicou: "Essas duas criaturas demoníacas, ao contrário da raposa da neve, têm um forte e distinto cheiro de sangue nelas. Elas provavelmente se alimentam frequentemente de humanos ou outras bestas demoníacas. Além disso, seus objetivos parecem ser diferentes de roubar o Lingzi da essência sanguínea, e elas também estão cientes de nossa presença." Vendo que essas bestas demoníacas estavam prestes a atacar, Ian sorriu, segurando uma espada curta e disse: "Se a negociação não for uma opção, então não me culpe por ser implacável." Ouvindo as palavras de Ian, a senhoria Yami sugeriu: "Senhor Ye, embora minha idade seja avançada, não sou inútil. Deixe que esta velha lide com a Piton." Vendo que a senhoria Yami queria enfrentar a Piton, Xian'er imediatamente disse: "Senhora, você deve ter cuidado." Nesse momento, Ian levantou a mão para detê-los e disse: "Espere, senhores. Essas criaturas demoníacas provavelmente vêm da montanha Yami." Ouvindo isso, a senhoria Yami exclamou: "De fato, na montanha Yami, há uma abundância de energia espiritual. Essas bestas demoníacas, ao longo do tempo, absorverão a essência celestial e passarão por mutações." Ao ouvir a senhoria Yami dizer isso, Ian ponderou e disse: "Então, mesmo que consigamos expulsá-las hoje, se as plantas medicinais do jardim herbário amadurecerem mais tarde, elas voltarão. Nessa situação, cedo ou tarde, nossas plantas medicinais serão devoradas por elas." A senhoria Yami então refletiu: essa é uma situação que está além do nosso controle. Na montanha Yami, a energia espiritual está abundante em todos os lugares. Quando as plantas medicinais amadurecerem, essas criaturas demoníacas virão em grande número. Também é impossível transferir as plantas medicinais para outra área. Ao ouvir isso, Ian expressou: "De repente, tive algumas ideias. Sênior, se trouxermos essas criaturas demoníacas aqui, junto com a raposa das neves de antes, poderemos proteger nosso jardim de ervas medicinais."
Se soubermos como manejá-las, este precioso jardim de ervas pode ser protegido indefinidamente. O Sênior Yami perguntou surpreso: o que? Trazer a Piton e a aranha venenosa aqui? É possível? Xian'er, que estava ao lado deles, também expressou preocupação, dizendo: exatamente, Yean. Se a raposa das neves pode ser domesticada com pílulas, não é o mesmo para a Piton e a aranha. Como podemos domá-las? Você tem uma maneira de domar essas criaturas demoníacas? Yean respondeu: você está certo. Eu tenho uma maneira de domá-las, e isso é. Bem, deixe-me explicar para eles. Ao ouvir isso, o Sênior Yami ficou perplexo. Explicar? Como você pode falar com elas? Yean se aproximou das duas criaturas demoníacas e disse: vocês duas, que tal servirem sob o meu comando? As duas criaturas demoníacas imediatamente mostraram sinais de oposição, e Yean, ao ver isso, disse, sem resposta: parece que só podemos contar com o princípio de domesticação então. Sem mais delongas, Yean lançou um ataque às duas criaturas demoníacas, declarando: se vocês não querem servir sob meu comando, darei a vocês uma última chance. Se recusarem, extrairei seu fígado para a fabricação de remédios, e quanto ao seu corpo venenoso, também poderá ser usado para a medicina. Observando o método pouco convencional de domar de Yean, tanto o Sr. Yami quanto Xian'er ficaram astonados. O Sr. Yami questionou: esse é um método de domar baseado na razão? Enquanto Xian'er exclamou: esse método de domar é de fato extraordinário. Até a raposa da neve, tendo conseguido alguns pílulos, fugiu apressadamente e olhou para trás, gritando algumas vezes como se dissesse: me assustou até a morte, ainda bem que fui esperto. Após uma breve batalha, Yean perguntou às duas criaturas: vocês se submetem agora, seguindo o método de domar que mencionei, que envolve o uso da força? As duas criaturas demoníacas, com feridas cobrindo seus corpos após serem atingidas por Yean, pareciam assustadas e acenaram com a cabeça em aparente concordância. Satisfeito, Yean ordenou: bom, a partir de agora, vocês e a raposa da neve protegerão juntos o jardim das ervas medicinais e afastarão outras criaturas demoníacas. Todo mês, a seita Yami fornecerá pílulas de cultivo para vocês. Entenderam? Virando-se para o Sr. Yami Xian'er, Yean sinalizou que a tarefa estava concluída e afirmou: senhor, está resolvido agora. Xian'er, admirando muito Yean, exclamou: Yean, verdadeiramente impressionante. Ela então pensou: esse é o homem ideal em meu coração. Enquanto isso, a Sênior Yami pensou: de qualquer forma, Yean ajudou nossa seita Yami a resolver um problema significativo. Ele é verdadeiramente uma bênção para nossa seita. Enquanto Yean lidava com as criaturas demoníacas, a grama espiritual de origem sanguínea continuava a crescer. Nesse momento, Yean a descobriu com alegria e disse: a grama espiritual de origem sanguínea cresceu, acabou de completar 50 anos. Desta vez, Ling Qiao está salva. A Sênior Yami também comentou alegremente: parece que os esforços de Ye Chen foram recompensados. Esta caixa é feita de jade de gelo. Ye Chen, você pode armazenar a grama espiritual de origem sanguínea aqui para preservação, garantindo que mantenha seu máximo poder espiritual. Surpreso com o gesto da Sênior Yami ao lhe dar uma caixa, Yean estendeu as mãos para recebê-la, dizendo: obrigado, Sênior. Há mais uma coisa que está preocupando a Sênior. Um amigo meu está atualmente na montanha cuidando de Ling Qiao. Espero que a Sênior possa providenciar para que eles sejam trazidos para cima. Após conseguir colher a grama espiritual de origem sanguínea e indo resgatar Huan Ling Qiao, ao ouvir o pedido de Yean, Xian'er imediatamente se ofereceu, dizendo: mestre, deixe sua discípula ir ajudar Ye Chen a buscar seu amigo. Xian'er também pensou: preciso ver quem é essa menina que fez Yean desconsiderar o perigo e correr para a seita Yami assim. Quando o velho Yami ouviu que Xian'er tinha aceitado a tarefa, ele disse: muito bem, então confie a questão de receber o convidado do senhor. E a Xian'er. Com a aprovação do velho Yami, Xian'er respondeu alegremente: entendido, eu o cumprirei. Depois de um tempo,
Quando Ian trouxe de volta a caixa contendo a grama espiritual de sangue original, Duan Wen rapidamente se aproximou e perguntou: Ye, você obteve a grama espiritual de sangue original? Ian, ainda segurando a caixa, virou-se para Huan Lingqiao com um sorriso e respondeu: sim, eu consegui. Em seguida, posso tratar da doença de Huan Lingqiao. Ao ouvir isso, Duan Wen coçou a cabeça e riu, dizendo: eu sabia. Contanto que Ye haja, tudo pode ser resolvido. O velho Yami e Xian'er também se aproximaram da cama de Huan Lingqiao. Ao ver a beleza de Huan Lingqiao, Xian'er não pôde evitar pensar: esta é a garota que o senhor Ye sempre prestou atenção. Isso realmente me deixa com ciúmes, mas eu não sou inferior a ela de maneira nenhuma. Nesse momento, o velho Yami perguntou: senhor Ye, esta grama espiritual de sangue original possui um poder significativo e não pode ser consumida diretamente. Você pretende usá-la para alquimia ou? Ian retirou a grama espiritual de sangue, examinou-a e respondeu: não há necessidade de complicações. Eu só preciso extrair sua essência. Ao ouvir isso, o velho Yami achou perplexo e perguntou novamente: qual é a intenção do senhor Ye? Imediatamente, Ian entregou a caixa a Duan Wen. Enquanto isso, segurando a erva espiritual de sangue original, comecei a invocar a técnica medicinal do demônio, transformar a essência espiritual em reverso, executando uma série de feitiços que ninguém entendeu. Após um tempo, quando o processo foi concluído, Xian'er não conseguia mais ver a erva espiritual de sangue original e perguntou: o que aconteceu? Por que não conseguimos ver mais a erva espiritual de sangue original? O Sênior Yami demonstrou compreensão e sorriu, dizendo: não, a erva espiritual de sangue original não desapareceu, ela foi transformada em uma forma diferente. Senhor Ye, estou certo? Neste momento, Ian abriu sua palma, revelando que agora havia apenas uma pequena quantidade da erva espiritual de sangue original. Ele explicou: de fato, o Sênior tem olhos afiados. Usei uma técnica para eliminar impurezas dentro da erva espiritual de sangue original, e agora ela se transformou nesta nova forma. Ouvindo isso, o Sênior Yami comentou: esta técnica é verdadeiramente inédita. Senhor Ye, você é verdadeiramente um mestre de talentos escondidos. Xian'er, cheia de admiração, exclamou: senhor Ye, você é incrível. Neste momento, Ian se aproximou da cama de Huan Lingqiao, ajudou-a a se sentar e disse: certo, tudo está preparado. Agora, tudo o que resta é que Huan Lingqiao a beba, e a essência da erva espiritual de sangue original fará seu efeito. No entanto, de repente, ele ficou avivado, inseguro sobre como administrar o remédio a Huan Lingqiao, que estava inconsciente. Ele se virou e perguntou com um sorriso: senhor, como se dá remédio a alguém que está inconsciente? Lingqiao parece relutante em abrir a boca. Ao ouvir a pergunta de Ian, Duan Wen, que estava próximo, riu e disse: eu sei, já vi essa situação em muitos filmes. Normalmente, o protagonista masculino usa boca a boca para alimentar a protagonista feminina. Então, a protagonista acorda, e mais tarde eles se abraçam na cama, e nessa hora. Enquanto Duan Wen riu e falava, Ian imediatamente cobriu a boca de Duan Wen e disse: chega, Duan Wen, pare de falar. Xian'er, ouvindo isso, primeiro expressou surpresa, cobrindo a boca e dizendo: abraçar na cama. Então, ela imediatamente levantou ambas as mãos em protesto, dizendo em voz alta: não, absolutamente não, eu não permitirei isso. Enquanto Ian segurava Duan Wen firme pelo pescoço, Duan Wen, ainda confuso, perguntou: por que você se opõe a isso? O que isso tem a ver com você? Ouvindo a pergunta de Duan Wen, apesar de estar visivelmente irritada, Xian'er gaguejou: eu. Enquanto isso, a Sênior Yami comentou: de fato, a juventude é impulsiva. Senhor Ye, por que não deixa essa velha senhora lidar com isso? Ian concordou prontamente, dizendo: então eu vou incomodar a Sênior. Então, a Sênior Yami apontou para baixo, controlando Huan Lingqiao para abrir a boca.
Imediatamente, Huan Lingqiao obedeceu, e Yan aproveitou a oportunidade para dar a ela o remédio, dizendo, de fato, a sênior é formidável. Lingqiao, você vai se recuperar rapidamente. Observando isso, Xian'er suspirou aliviada, pensando, felizmente, ele não usou boca a boca para dar a ela o remédio. Quando Huan Lingqiao conseguiu ingerir a grama do espírito do sangue original, seu corpo imediatamente reagiu. Um momento depois, ela abriu os olhos e balbuciou, eu estou aqui. Vendo Huan Lingqiao acordar, Yan exclamou alegremente, Lingqiao, você finalmente despertou. Ao ver Yan na sua frente, Huan Lingqiao imediatamente o abraçou, chorando e perguntando, Yan, o que aconteceu comigo? Yan confortou Huan Lingqiao, dizendo, está tudo bem, tudo acabou agora. Você está a salvo e sã. Vendo os dois se abraçando, Xian'er fingiu estar extremamente chateada e disse, estou furiosa. Observando a reação de Xian'er, a sênior Yami pensou, independentemente do resultado, os sentimentos de Xian'er por Yan devem ser mais decisivos. E se houver algo que eu queira pedir a ele, devo encontrar a oportunidade certa para discutir. Com isso em mente, a sênior Yami disse, Senhor Ye, você poderia me acompanhar por um momento? Tenho algo privado para discutir com você. Ao ouvir o pedido da sênior Yami, Yan concordou imediatamente, dizendo, claro. Ele então acariciou suavemente a cabeça de Lingqiao e disse, Lingqiao, descanse um pouco. Preciso sair por um momento. Ao ouvir isso, Huan Lingqiao concordou, dizendo, vou esperar você voltar. Enquanto isso, Xian'er estava do lado de fora, andando irritada, chutando aleatoriamente e murmurando, mulher má. Inacreditavelmente abraçando o senhor. E é com tanta casualidade, enquanto eu nem sequer tive a chance de segurá-lo. Quando o sênior Yami e Yan saíram pela porta, Xian'er os avistou. Ela comentou, mestre e senhor. E ao ver os dois continuando sua caminhada, Xian'er pensou, para onde eles estão indo? Vou segui-los secretamente para descobrir. Assim que chegaram a uma área isolada, Yan perguntou, Sênior, por que você me chamou aqui? Neste ponto, a sênior Yami, ciente de que Xian'er estava seguindo e se escondendo atrás de uma árvore, disse, Senhor Ye, o que você pensa sobre Xian'er em nosso grupo? Yan respondeu, Xian'er? Ela é uma pessoa muito gentil e bem-intencionada, sem mais intenções. Yan também percebeu Xian'er se escondendo atrás da árvore, pensando, Juexin, eu vi Xian'er se escondendo atrás da árvore. A sênior deve estar ciente disso e quer discutir algo comigo. Perdido em pensamentos, Yan de repente ouviu a sênior Yami dizer, quero arranjar um casamento para você e Xian'er. Depois que os dois se casarem, passarei a posição de líder da seita Yami para você. O que você acha? Ao ouvir isso, Yan ficou surpreso e perguntou, o quê? Casar com Xian'er e me tornar o líder da seita? Ele pensou, o preço que a sênior está oferecendo é alto demais. Devo me tornar o líder da seita a esse custo? Xian'er, escondida sob a árvore ouvindo, ficou emocionada, pensando, a mestra quer arranjar um casamento para mim e o senhor. E a sênior Yami respondeu, exatamente, Xian'er. Você é a discípula mais talentosa da seita Yami, e sua aparência é incomparável. Se os dois se casarem, isso, sem dúvida, elevará a seita Yami à dominância no mundo das artes marciais. Ouvindo isso, Yan rapidamente respondeu, espere, sênior, eu já tenho uma namorada. Além disso, a posição de líder da seita é uma responsabilidade significativa. Confiá-la a alguém como eu, de fora, não é apropriado. Ao ouvir as palavras de Yan, a sênior Yami riu e disse, uma namorada não é uma esposa. Além disso, você fala sobre esperar até se casar com Xian'er, você já não é mais um estranho. Naquele momento, toda a seita Yami se tornará seu apoio, contando com seu talento para potencialmente dominar o mundo das artes marciais de Zongua Guogu. Quanto a Xian'er, ela estava pensando, o mestre inesperadamente quer que eu case com o senhor. E o senhor
Ye pode, talvez, concordar. No entanto, Yean imediatamente recusou, dizendo, receio que tenha que decepcionar o senhor. Meu relacionamento com minha namorada é muito forte e não tenho o desejo de me tornar o líder da seita Yami. Agradeço a bondade do senhor, mas o que eu quero, eu alcançarei por conta própria, sem depender da ajuda de ninguém. Ao ouvir a recusa de Yean, Xian'er pensou, senhor. Ye, inesperadamente recusando. Ele não gosta de mim? Ao ouvir a recusa de Yean, o sênior Yami disse, se o senhor Ye não quer, então não irei insistir. A velha senhora também pensou, Xian'er, o mestre só pode te ajudar até este ponto. Ao ouvir a recusa de Yean, Xian'er decidiu não escutar mais e se aproximou, perguntando, senhor Ye, Xian'er, o que há de errado? Por que você não aceitou a proposta do mestre? Vendo Xian'er se aproximar para perguntar, o sênior Yami ficou surpreso e perguntou, Xian'er, o que há de errado? Mas Ye interrompeu, dizendo, Xian'er, não é que você não seja boa. É apenas que minha namorada. Antes que Ye pudesse terminar sua frase, Xian'er desatou a chorar e perguntou, sua namorada não é Huan Ling Qiao, é? O que há de errado comigo em comparação com ela? Vendo Xian'er falar, Ye coçou a cabeça e explicou, Huan Ling Qiao não é minha namorada, ela é apenas uma amiga. Após explicar, ele pensou, dizer isso parece um pouco como ser um bad boy. Ouvindo Ye dizer isso, Xian'er ficou irritada e perguntou, o quê? Ela não é sua namorada, mas você faz tanto por ela, até a abraçando? Ye respondeu, eu trato todos os meus amigos da mesma forma. Se você realmente quer estar ao meu lado, você precisa aceitar isso. Dizendo isso, ele pensou, ao dizer isso, talvez eu faça Xian'er desistir da esperança em mim. Ouvindo dizer isso, Xian'er virou-se com raiva e disse, Senhor Ye, eu nunca esperei que você fosse esse tipo de pessoa. O mestre estava certo, todos os homens são iguais. Vendo Xian'er chateada, a sênior Yami teve que pedir desculpas em nome dela, dizendo, Senhor Ye, eu peço desculpas pelo desabafo dela. Xian'er é um pouco infantil. Espero que você não se importe. Yean riu, está tudo bem, Xian'er é jovem e ainda tem muito a aprender sobre amor. Ela vai entender à medida que crescer. Depois que Xian'er saiu, a sênior Yami continuou, agora que Xian'er se foi, senhor Ye, vamos discutir algumas questões importantes relacionadas aos seus olhos. Ao ouvir isso, Yean imediatamente tocou seus olhos e questionou, meus olhos? Ele pensou, os olhos divinos Yin Yang e todas as técnicas que cultivo foram realizados após obter esse poder. Dentro deste estranho ornamento de jade, Juexin, como ela sabe que eu tenho olhos divinos Yin Yang? A velha perguntou novamente, exatamente, esses olhos podem ser os olhos divinos Yin Yang, certo? Esta velha senhora viveu até agora, conhecendo muitos segredos no mundo marcial, incluindo algum entendimento sobre suas origens. Ouvindo isso, Yean respeitosamente disse, espero que a senhoria me guie, e agradeço profundamente por seu conhecimento. Ele então pensou, quando meus pais desapareceram de repente, eles deixaram para trás este ornamento de jade. Se eu conseguir aprender sobre as origens dos olhos divinos Yin Yang, posso descobrir informações sobre meus pais. A senhoria Ju Exin continuou, aqui está o túmulo de Jie Wuou. Desde a época da República da China, está é onde a história começou. Dizem que Jie Wuou possuía um pedaço de jade Yin Yang, e os clássicos reais e as inscrições tombais são tesouros preciosos. Muitas forças dentro do país têm fixado seus olhares neles, levando a guerras pelos artefatos, incluindo nosso mestre. Ouvindo Ju Exin falar, Yean imediatamente perguntou, Jie Wuou, a senhoria se refere a Jie Lian? Ao mesmo tempo, ele pensou, Jade Yin Yang, esse nome parece relacionado aos olhos divinos Yin Yang que possuo. Poderia ser. Ju Exin Sênior respondeu, isso mesmo, é Jie Lian do antigo estado de Shu. Disse que ele se tornou dominante em sua região com a ajuda desses 3 tesouros.
No entanto, não sei muito sobre os clássicos reais e as inscrições de tumbas. Quanto a Jade Yin Yang, meu mestre mencionou algumas vezes antes de seu desaparecimento. Yan então inquiriu, qual é a história da Jade Yin Yang, e quem a possuía na época? Jue Xin Sênior respondeu, naquela época, havia numerosas forças poderosas, e a situação era extremamente caótica. Não está claro em cujas mãos ela finalmente caiu. A Jade Yin Yang é dita ser a protetora de um proeminente clã Yin Yang, com uma história misteriosa que remonta à era da primavera e outono, dos estados guerreiros. Existem inscrições nela, indicando a determinação do monarca e o legado dos olhos divinos Yin Yang. Ao ouvir isso, Yan parecia contemplativo e comentou, a era da primavera e outono dos estados guerreiros, soa bastante mística. Eu me pergunto se tem alguma conexão com minha arte médica Yin Yang. Observando a curiosidade de Yan, Jue Xin Sênior continuou, de fato, soa duvidoso. Eu mesmo era cético antes de conhecê-lo. No entanto, após encontrá-lo, agora acredito que essa lenda possa ter alguma verdade. Vendo isso, Yan expressou sua gratidão, dizendo, obrigado, Sênior, por compartilhar essa informação comigo. Estou sinceramente agradecido. Se você encontrar alguma dificuldade no futuro, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Tendo obtido informações valiosas, ele pensou, esta jornada para a seita Yami não apenas ajudou a curar a doença de Ling Qiao, mas também forneceu informações sobre o pingente de Jade e um pouco de conhecimento sobre o passado dos meus pais. Valeu a pena vir aqui. Ao ouvir as palavras de Yan, o sênior Jue Xin respondeu feliz, não acho que você precise esperar até depois. Se quiser retribuir, pode fazer isso agora. Surpreso com a sugestão de Jue Xin, Yan apressadamente respondeu, Sênior, se você está falando sobre casar com Xian'er, eu realmente não posso cumprir esse pedido. Outras questões estão bem, mas este em específico não é possível. No entanto, o sênior Jue Xin esclareceu, não essa matéria. Quero que você se torne o sênior supremo da seita Yami, com autoridade equivalente à do líder da seita. Normalmente, você pode não precisar se preocupar com os assuntos da seita, mas questões relacionadas à sobrevivência e prosperidade da seita devem ser tratadas. Com essa proposição, Yan pensou, o destino da seita Yami para o próximo século pode depender das minhas capacidades.